Muito bom dia a todos, mais uma manhã de reflexão. Hoje eu quero falar um pouco de política. Não é um assunto agradável nem simpático, mas necessário. Nós fazemos parte da polis, que quer dizer lugar, e não podemos ficar ausente, alienados do mundo da política também. Falar sobre a ideologia. Eu fui aluno do Paulo Freire e ele se referia a uma questão que chama traidores de classe. Aquelas pessoas que não sendo ricas, donas de grande modo de produção, que são vendedores de força de trabalho, acabam ideologicamente aburguesando o seu pensamento, passam a pensar com a cabeça dos ricos. Não é uma questão mecânica, portanto, que basta ser da classe proletária para poder pensar com a cabeça da classe proletária. A relação não é mecânica. O peso da ideologia, a globalização da ideologia, acaba atingindo também a classe que não recebe os benefícios que a classe rica tem. Então, a ideologia é o campo das ideias surgido da relação capital-trabalho, no caso do capitalismo, né? E que nós andamos expostos a ela. E nem sempre é consciente essa absorção da ideologia dominante pelos dominados. Isso cria uma série de problemas, não só na hora de eleição, mas também no apoiamento que fazem das iniciativas da classe burguesa. Hoje, nós estamos percebendo uma situação complicada. Tivemos dificuldade para eleger o Lula, temos dificuldade de governança, porque assim como nos Estados Unidos o trumpismo continua depois do Trump, aqui o bolsonarismo continua depois do Bolsonaro. Então não é uma questão pessoal, é uma questão ideológica que está ainda em curso. As dificuldades são muitas. E o governo fez uma opção correta de governar para a classe mais prejudicada, injustiçada. É claro que isso desagrada profundamente as pessoas ricas, as pessoas que levavam vantagem com o governo anterior, né? O grande negócio, a grande agricultura, os vendedores em dólar, de soja, disso, daquilo, os exportadores, os especuladores financeiros, esses estão, de fato, revoltados contra o governo Lula, e é lógico, é esperado isto, porque não há neutralidade, foi feita uma opção de governar para os mais empobrecidos. Mas vocês poderiam dizer, mas a inflação está alta, a gasolina continua alta, então cadê o governo dos pobres? Olha, gente, artificialmente o governo no finalzinho do seu mandato mexeu em alguns pauzinhos lá para poder criar uma simpatia com as pessoas, segurando o preço de gasolina e impedindo, de certa maneira, um pouco da inflação artificialmente. Agora as coisas ficam mais claras. Além das intempéries, além dos problemas todos, né, excesso de chuvas, isso tudo, sobretudo na área de hortaliças, a inflação continua grande. E outra coisa, na medida que aumenta o consumo, a inflação sobe. Pior do que a inflação é a deflação, pior do que a inflação é a recessão. Quer dizer, o povo consumindo significa que a economia gira, gera emprego, gera trabalho, gera condições melhores para o povo. Então nós temos que compreender com mais profundidade que em 4 anos, que está mal iniciando, não dá para esperar milagre. É um conserto de uma casa velha até que possa começar a fazer alguma coisa de novo. Não é uma defesa gratuita, fanática que estou fazendo do Lula. Estou dizendo que as coisas não acontecem no nível da mágica, né? O governo não pode virar uma embarcação grande no mar num golpe de virada. Precisa de dar uma volta grande para mudar de rumo as coisas. Isso é palavreado do próprio Lula mesmo, não é? Então, o pensamento ideológico, que é o da burguesia, que é o da classe dominante, acaba se disseminando
no meio das pessoas que não são da classe dominante, criando problemas complicados. O Paulo Freire sempre se referia aos traidores de classe, as pessoas que não têm consciência de ser de uma classe, mas têm a cabeça, as atitudes daquela classe, no caso a classe dominante. A ideologia burguesa está diluída entre aquelas pessoas que não são burgueses. A gente não pode deixar de ver isto. E esperar que com a melhoria da educação, com a andar da carruagem e a compreensão melhor do mundo político, minimamente, as pessoas possam avançar e perceber que estamos vivendo tempos diferentes. Apesar de todos os problemas internacionais e tudo, e agora até as intempéries e tudo, apesar disso, queremos um Brasil melhor. Mas temos que ter a compreensão de que não estamos com um monarca, estamos com um governo que está fazendo um esforço de governar diferente do que vinha sendo. Por enquanto, os resultados positivos não são muitos, mas nós esperamos que sejam mais na frente, assim que começar a mexer na casa velha. Uma casa muito velha, você tem que tirar os caibros, as ripas, as telhas e começar a consertar. É isso que tem que ser feito. Depois começar a dar outro rumo à casa. No momento a coisa não anda boa, mas o governo, nós apostamos nele, os seus ministros, na sua base, para criar uma governança de fato que possa ajudar a dar mais justiça social para todos, mesmo desagradando aqueles que vendiam em dólar, aqueles que levavam vantagem com o governo anterior. É isto. Então, ideologia são ideias e elas ultrapassam a condição que a pessoa vive. Isso que chama gol contra, né? Ou chama traição de classe. Pessoas que estão defendendo ideias que não correspondem ao seu modo de vida. Que eles possam se alertar para isto, né? E também fechar com um tipo de governo que possa trazer uma vida melhor para todos. Era isso nessa manhã que trago. Não é um texto escrito, é um texto que sinto e estou dizendo aqui, como sempre faço, nada muito elaborado a partir de livros, mas para trazer alguma reflexão para mim mesmo, pensar alto e contribuir. Não tem jeito, eu tenho o cacuete de professor de 35 anos que continuo agora dando a minha mini aula aqui nessa maquininha. Muito bom dia a todos, apesar de todos os problemas, e que a gente possa fazer melhor, ter um pouco mais de alegria, um pouco mais de felicidade. Que de fato o carnaval não seja um esconderijo dos nossos problemas, um mascaramento dos nossos problemas, mas que possa trazer alegria real para todos nós que nós queremos, né? Senão a quarta-feira de cinza vem e fica tudo pior. Nós gostaríamos de ter uma continuidade de alegria, continuidade de vida melhor. É isso que nós esperamos. Muito obrigado a todos e tenhamos um bom dia.